aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E no vídeo de hoje, aquele anime que te faz chorar com apenas um episódio. Então roda a vinheta! Estamos falando aqui de Yu Yu Hakusho, um dos grandes clássicos shonen da história dos animes, lançado na década de 90. Eu sinceramente não sei por que esse episódio não entrou no vídeo de melhores primeiros episódios de anime, porque é muito bom. Na verdade eu sei que não entrou porque eu esqueci. O bagulho é simplesmente brabo demais. Primeiro já começa com o quê? Começa com o Yusuke morto. E aí vai relembrando a história do dia dele, o que aconteceu nesse percurso e o que fez com que ele morresse. Urameshi Yusuke, 14 歳。この物語の主人公のはずだが、どうやらいきなり死んでしまったらしい。 Na escola, mostra como ele era um delinquente, matando aula, e com isso começa a desenvolver as partes importantes. Uma amiga de infância chamada Keiko que tá cobrando ele enquanto ele tá matando aula, totalmente relaxado, despreocupado, aquela personalidade levemente pervertida e engraçada. E logo no começo do episódio já mostra como o Yusuke interage com as pessoas da escola, como ele é visto por todo mundo, porque logo de cara ali ele é mal interpretado e julgado por um negócio que ele não fez. Dois moleques pegaram e extorquiram alguém dizendo que eram amigos do Yusuke, aí ele foi cobrar, os moleques falaram, como assim, o que tá acontecendo aqui? Aí o professor chegou e viu ele, enfim, apertando dois moleques na parede, uma carteira no chão, já achou que era ele que tava roubando os moleques. なるほど、学校で堂々とカツアゲか。このクズ野郎が。なんだ。貴様のような奴は学校に来る必要はない。とっとと出てけ。 Então aparece o diretor Takenaka, que chama o Yusuke pelo alto-falante e parece se importar com ele, quer que ele vá para a sala dele, conversar, tentar dar um rumo na vida daquela criança. Até aí, já temos informações importantes do universo daquele anime. O Yusuke é visto como delinquente, temido pelos alunos, rejeitado pelos professores, até mesmo sem ter feito nada. たまに学校行く気になりゃどいつもこいつも下り顔で説教垂れやがって冗談じゃねえや胸くそ悪い E depois a gente acompanha aquele cara extremamente carismático até o seu núcleo familiar. A gente vê que ele é criado por uma mãe solteira, que tá sempre em casa, cansada, abandonada, assistindo TV, não dá muito bola pro filho, não dá muita atenção, e é assim que ele vive. Então, surgiu outro personagem muito importante, o Kuwabara. E é mostrado um pouco de como esses dois personagens interagem, que é uma relação muito interessante de rivalidade. Eles são dois delinquentes de escolas diferentes, enfim, eles brigam o tempo todo, tendo um placar gigantesco de vitórias pro Yusuke, mas o Kuwabara não desiste, fica sempre atrás dele, embora nada acabe de uma maneira muito séria. Sempre uma briga, mas é aquela briga que você sabe que no fundo existe uma amizade. 今日俺機嫌悪いからなとことん殴るぞ E acompanhando ainda o protagonista, a gente encontra um momento importante. O Yusuke protegeu uma criancinha que tava brincando de bola na rua, mostra pra ele que é perigoso ele ficar lá na frente, é melhor ter cuidado, ir pra um outro lugar que seja mais seguro, enfim, brinca com aquele moleque, faz ele dar risada com as expressões muito engraçadas, mostrando mais sobre a construção de personagem do próprio Yusuke. いいか危ねえから道路に飛び出すなよもっと別のとこでやれ E depois de orientar a criança e depois de brincar com ela, ele sai dali e a desgraça acontece. O moleque vai atravessar a rua para pegar a bola novamente e vem um carro a toda velocidade na direção dele. O Yusuke pula na frente para proteger a criança, empurra o menino e é acertado, atropelado pelo carro no lugar dele. E depois de morto, ele encontra Botan,
que vem para lidar com a situação dele, porque aconteceu algo totalmente inesperado. Estava previsto para aquele garoto sofrer um acidente e sair vivo sem nenhum arranhão, mas o Yusuke interferiu nisso e acabou morrendo. E nem os deuses tinham previsto que o Yusuke poderia fazer um ato de bondade desse. Então, não estava prevista a morte dele. Por isso, ele pode completar um teste e tentar ressuscitar. Mas não é algo que o Yusuke quer inicialmente. Afinal de contas, em casa, a mãe dele, teoricamente, vai viver melhor sem ele, o pessoal na escola não gosta dele, o corpo docente não gosta dele, o mundo seria melhor sem ele. Ou ao menos é o que ele pensa. E então chegamos ao velório do Yusuke. Um pessoal da escola rindo do lado de fora, enquanto a Keiko, que é uma pessoa que se importa e gosta dele, se acaba de chorar. E então chega o Kuwabara, puto da vida. Xingando, gritando e amaldiçoando o Yusuke por ter morrido, por ter ido embora daquela forma, de repente. Mas no finalzinho, nos últimos segundos, a gente vê lágrimas caindo nos punhos do Kuwabara. E isso é extremamente forte, porque afinal de contas o Kuwabara é um personagem que foi apresentado pra gente como um rival, com uma pessoa que odeia o Yusuke, quer competir com ele o tempo todo. Ele vai pro velório do seu rival e chora pela morte. Em contraponto a isso, dois professores que estão do lado de fora estão teorizando que ele poderia ter empurrado a criança na frente do carro e deu errado. Enfim, é interessante que sempre vai mostrando um lado que olha o Yusuke negativamente, outro positivo, negativo, positivo. E então chega o diretor Takenaka, que impede os professores de continuar proferindo aquelas palavras que não fazem sentido algum. Ele chega, cumprimenta a mãe e vai conversar com Yusuke, dizendo que mesmo que ele tenha feito uma ótima ação, o diretor não conseguia ficar feliz. E depois desses momentos, o clima do episódio começa a ser bem diferente. Antes, tratava-se de uma maneira muito mais aberta, engraçada, irreverente, querendo zoar e tal. Mas nesse velório, e principalmente depois que o diretor chega, tudo fica mais intenso e triste. A mãe do Yusuke, depois disso, começa a chorar, como se a ficha tivesse caído finalmente. E então, chega o garotinho que foi salvo junto com sua mãe. O menino apenas agradece, imita os movimentos da mãe de agradecimento, mas não entende exatamente o que aconteceu. E é com aquelas palavras doces, infantis e inocentes daquele menino que tudo fica diferente. O Yusuke começa a perceber o peso e o valor da vida. A vida que ele vivia descompromissadamente, apenas reagindo a tudo que acontecia com ele, as pessoas que o rejeitavam, as pessoas que queriam que ele morresse, que queriam que ele sumisse. No meio de todos esses tipos de pessoas que tinham sentimentos negativos quanto a ele, ainda assim existiam pessoas que se importavam. E eu acho muito interessante a questão do pré-julgamento. O Yusuke só é aquele tipo de pessoa, ele só é aquele tipo de personagem por conta do julgamento das pessoas. Ele teve uma criação difícil e acabou desenvolvendo uma personalidade mais debochada, mais carrancuda, então os professores começaram a odiar ele, então ele odiava de volta os professores, aí os alunos começavam a temer ele, aí ele temia, os alunos não queriam contato com ninguém, até chegar no ponto dos próprios deuses acharem que o Yusuke não poderia ser uma pessoa boa, simplesmente julgando pelas coisas que ele fazia. Mas não era o caso. O Yusuke ainda assim era uma ótima pessoa, um ótimo garoto, que depois de ter morrido, descobriu o valor da vida. E com isso, decidiu viver novamente.
受けるんだろ？うん。よし、ついといで。うわっおい、どこ行くんだよ。あの世だよ。あの世？そう、生き返るための試練について説明してくれるお方のとこに行くのさ。黙ってついといで。